Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Bom dia. Nós estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E nessa oportunidade, nós estaremos iniciando uma nova série de lições que tratam agora de uma forma mais direta a respeito da família. Para estarmos iniciando, convido você a encontrar o texto de Deuteronômio, capítulo de número 6. Encontre o texto enquanto você procura, pause esse vídeo e retorne para juntos fazermos essa leitura e, consequentemente, essa meditação. Deuteronômio, capítulo de número 6, nós faremos a leitura de todo o capítulo. Diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisseis na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares. Guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que ilumine as nossas mentes, capacite-nos a compreendermos o que aqui está escrito. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, oramos agradecidos pelas nossas vidas, por mais essa oportunidade que nós temos, Senhor, de meditarmos na Sua palavra. A nossa oração nesse instante é para que o Senhor fale aos nossos corações, nos capacite a compreendermos melhor o que aqui está escrito, para que possamos viver de acordo com a Sua palavra. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Nossa primeira lição sobre a família vai tratar a respeito do culto em família. O templo é um local importantíssimo de adoração
mas ele não é o único lugar. A instrução que nós temos no Novo Testamento é que toda a palavra de Deus é instrução para nós adorarmos a Deus e devemos fazer isso em todos os lugares, independente de onde nós estivermos, desde que seja em espírito e em verdade. Significa que o seu culto a Deus não precisa ser num templo, como agora nós estamos com os templos fechados, não precisa ser necessariamente numa estrutura física, mas deve ser em qualquer lugar, através de uma postura de comprometimento espiritual, ou seja, em espírito e em verdade. Por isso, desde que você faça dessa forma, você pode adorar, servir a Deus em qualquer lugar. E a instrução é para que nós façamos isso em comunidade. Que você tenha o seu culto particular, mas tenha também o seu culto coletivo. Observe-se que nos primeiros cultos, nas primeiras igrejas, principalmente em Atos, as pessoas se reuniam de casa em casa. E essa perspectiva de que a casa recebia a comunidade ou a igreja faz com que nós entendamos que o nosso lar, a nossa casa, onde nós moramos, deve ser utilizado também para a glória do Senhor, como meio de nós louvarmos, de nós adorarmos o nosso Deus. Por isso, o culto doméstico ao longo da história tem servido de bênção, tem servido de meio de edificação e instrução das pessoas que servem a Deus. E hoje nós observamos que é uma prática que tem sido deixada de lado. É uma prática que tem sido deixada de lado para, muitas vezes, ser ocupada ou preenchida com filmes, séries, tempo à toa, tempo sem produtividade, tempo sem nada de proveito. E nós hoje nos perguntamos, então, se hoje é possível nós fazermos o culto familiar, se é possível nós colocarmos isso dentro da nossa realidade. E como que isso é proveitoso para nós? Como que o culto familiar pode ser algo proveitoso na atualidade? É a respeito deste e outros temas que nós estaremos falando nessa lição. Por isso eu convido você a estar abrindo seu coração, preparando-se diante do Senhor, para receber a ministração dessa palavra e para se adequar naquilo que você não estiver de acordo com a vontade do Senhor. Culto familiar é algo muito importante. Nós estaremos aprendendo um pouco mais a respeito disso. E para isso nós temos algumas instruções que o nosso texto nos fornece, que nos capacitam a vermos melhor a respeito disso. Lembrando mais uma vez que o nosso texto base é Deuteronômio, capítulo de número 6. Mantenha aberto para que você possa consultar, para que você possa acompanhar a explanação daquilo que nós estaremos vendo. Começando aqui, o nosso primeiro ponto trata a respeito do culto em família ser uma prática bíblica. Nos versículos 6 e 7, nós vemos que a instrução é que esses mandamentos, essas instruções que foram passadas ao povo, deveriam ser passadas também aos seus filhos, às gerações que viriam, para que essas gerações aprendessem também a temer a Deus, para que essas gerações fossem capacitadas a não apenas ouvir falar de Deus, mas também desenvolverem por conta própria um relacionamento com o seu Salvador. Ou seja, deveria ser feito de modo frequente, de modo assíduo, contínuo, dia após dia, transmitindo a verdade, transmitindo a palavra de Deus para as pessoas em sua casa. Isso é muito importante porque os pais, eles têm uma responsabilidade muito grande na transmissão da palavra de Deus para os seus filhos. Não se engane, meu querido, o seu filho, ele é pecador. O seu filho precisa de ser alcançado pelo Senhor. Algo que a nossa teologia nos mostra é que não é de uma idade em diante que nós começamos a ser pecadores, mas sim que nós nascemos em pecado e, portanto, desobedecemos a Deus e, portanto, estamos afastados do Senhor. Enquanto Cristo não alcançar os nossos corações, nós estamos condenados ao inferno. Isso vale para o bebê, isso vale para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso, para o jovem, vale para todos os seres humanos, independente da faixa etária. Portanto, o seu filho precisa conhecer a Deus, precisa conhecer a Cristo Jesus e precisa ter o seu coração entregue a Cristo Jesus. E um meio muito proveitoso de fazer isso é através da ministração do culto familiar, do culto doméstico. É um meio de você evangelizar os seus filhos, é um meio de você capacitá-los a compreenderem melhor a palavra do Senhor. Por isso, é importante nós observarmos também que os primeiros cultos, como eu citei, eles foram realizados principalmente nas residências. Não é difícil a gente ver como, por exemplo, em Romanos 16:5 e 1 Coríntios 16:9, a expressão a igreja que está em tua casa. A igreja, como nós sabemos, não é a construção física, mas a reunião dos irmãos. Isso é tão importante para nós, para nos capacitar a vermos que o culto doméstico é um meio de nós fazermos da nossa casa
uma igreja, uma parte da igreja, para que nós entendamos que o nosso culto não é só na estrutura física que os outros irmãos estão. Nosso culto também pode e deve ser realizado nas nossas casas, no interior dos nossos lares. Por isso, todo esforço precisa ser feito para que cada família hoje desenvolva o seu culto doméstico, desenvolva o seu culto particular, o culto no qual estará somente a sua família, somente as pessoas que você vive com elas, ministrando a palavra de Deus, orando, cantando e servindo a Deus, cultuando realmente o Senhor da sua vida. Para você entender melhor, o culto ele não é algo para ser feito apenas no domingo. O culto é algo para ser feito diariamente em nossas vidas, seja através do culto em família, seja no momento devocional particular, ou seja, através de devocionais que nós fazemos com outros irmãos. Mas o certo é que nós precisamos continuamente estar louvando, servindo e adorando o nome do Senhor. E o culto doméstico é uma oportunidade muito boa para nós estarmos fazendo isso. Portanto, o culto em família, o culto doméstico, não é uma invenção humana, mas é uma ordenança, um princípio de Deus para estar abençoando a nós e as nossas famílias. Segunda lição que nós temos para as nossas vidas é que o culto em família requer ação contínua. A orientação que nós temos no texto, que nós vimos lá em Deuteronômio, é que nós devemos inculcar nas crianças a palavra de Deus. A ideia de inculcar, por mais forte seja a expressão, é de colocar para dentro da cabeça, da cuca da criança para ela guardar aquilo. E como você faz isso? Não é realmente pegando a Bíblia e batendo na cabeça da criança. Longe disso, longe disso. Você inculca a palavra de Deus na criança quando você faz com que ela tenha contato com isso constantemente. A criança aprende as letras, é alfabetizada através da exposição disso à vida dela, de forma frequente. A criança aprende a como se portar em sociedade quando ela é ensinada a como fazer isso, a como isso é importante na vida dela. Portanto, quando nós nos voltamos ao texto e aprendemos a respeito de como realmente é proveitoso e de como realmente isso é uma ordem para as nossas vidas, nós vemos que a ideia de inculcar é realmente para reforçar que o nosso contato com a palavra de Deus em família deve ser constante, deve ser diário para nós e para as nossas famílias. Por isso, o culto doméstico deve ser uma ferramenta para incentivar você e a sua família a terem seus momentos devocionais de forma separada. Por exemplo, se é só você e o seu marido ou só você e a sua esposa, é normal que vocês tenham um momento devocional juntos, mas é importante que você tenha o seu momento a sós com Deus. Se você tem filhos, é o momento de você ensinar que isso é uma base para ele ter a vida de oração, a vida de leitura, a vida dele com Deus. É através do culto doméstico que nós ensinamos que o relacionamento com Deus não é apenas na comunidade evangélica. O relacionamento com Deus é individual e pessoal. E você demonstra isso quando você faz. Você comprova isso para os seus filhos como algo prazeroso quando você tem prazer em fazer fora da igreja ou fora da comunidade a qual você pertence. Dentro do seu lar, junto da sua família. Por isso, o culto não deve cessar na vida do cristão. Você não serve a Deus somente no culto doméstico ou no culto público. Você serve a Deus também no seu culto particular, individual. Por isso é muito importante, meu querido, que você entenda que não há um período no qual você fala, não estou em culto agora. A sua vida deve ser constantemente voltada a cultuar a Deus, quer em pensamento, quer em palavra, quer em ação. Tudo deve redundar para você glorificar o nome do Senhor, para você estar cultuando o nome do Senhor. Por isso, o cristão, de forma clara, ele vive para cultuar a Deus de forma contínua. No Antigo Testamento, nós vemos que o sacerdote ele não deveria permitir que o fogo se apagasse na presença do Senhor. Por isso era a responsabilidade do sacerdote manter o fogo aceso. E nós hoje, como sacerdotes, através do sacerdócio universal dos crentes, nós podemos perceber que somos instruídos a continuamente estarmos adorando a Deus, servindo a Ele. Você é responsável por, na sua vida pessoal, cultuar ao Senhor. Você é responsável para, no seu lar, cultivar e desenvolver o culto doméstico. Você é responsável por, na sua igreja, estar junto dos irmãos, cultuando, louvando ao Senhor. É sua responsabilidade. Não terceirize, não transfira para outras pessoas. Por isso, entenda, é importante que nós entendamos que o culto doméstico é importantíssimo para que nós estejamos fortalecendo a nossa família e apresentando Cristo Jesus a elas. É através disso que nós percebemos o que devemos fazer
e o que nós temos deixado de fazer. É através do culto doméstico que nós balizamos, avaliamos como tem sido transformado as nossas vidas, como têm sido transformadas as nossas ações cotidianas. Portanto, o culto doméstico é importantíssimo para as nossas vidas e para as nossas famílias. O terceiro ponto que nós temos aqui na nossa lição é sobre o culto em família produzir benefícios na vida daqueles que pertencem à nossa família e participam desses cultos. Os mandamentos do Senhor, quando eles são cumpridos de modo integral, eles trazem muitos benefícios para as nossas vidas. Isso é claro de nós percebermos, isso é fácil de nós olharmos e compreendermos. E nós temos alguns aqui que servem de referência para nós termos um apreço maior por servirmos a Deus, por estarmos nos relacionando com o Senhor. A começar pelo conhecimento da palavra de Deus. Algo que é bem notório para as nossas vidas é que através do culto doméstico, através da relação mais íntima com a nossa família e com Deus, nós somos capacitados a atualizarmos o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus. Algo que muitas pessoas não compreendem é que o culto doméstico ele não é algo chato ou não deve ser algo chato. O culto doméstico é o momento no qual você, a sua família, as pessoas que você ama, estarão ali sentados para conversarem sobre algo que é importante para vocês. Entenda que se você gosta de um esporte, por exemplo, isso deve ser tão prazeroso para você como falar sobre a palavra de Deus. Ou seja, tem um meio que você fala que demonstra que você tem apreço por aquilo. Por isso, entenda que é o momento de você atualizar o seu conhecimento sobre a palavra de Deus e permitir que os membros da sua família também tenham um conhecimento atualizado. Muitas vezes a gente se esquece de muitos princípios que nós temos na palavra de Deus e a exposição a esse conteúdo nos capacita a nos lembrarmos, nos capacita a sermos habilitados a termos novamente na memória estes princípios, essas orientações que são tão importantes para as nossas vidas. Quanto mais você estuda, mais inteligente você fica. Quanto mais exposto à palavra de Deus você está, mais conhecimento da palavra de Deus você tem para a sua vida. Por isso, quanto mais você se dedicar ao culto doméstico, o maior conhecimento da palavra de Deus haverá na sua vida e na sua família. Se você tem dificuldade com relação a isso, as revistas da Escola Dominical, elas servem de orientações a isso para nós. No nosso grupo da igreja, seja no grupo principal da igreja ou das sociedades internas, nós temos devocionais que eu tenho compartilhado com os queridos. É cerca ali de 4, 5 minutos diários. Você tem um texto, tem uma explicação e orientação para você estar orando. Aproveite esse tempo para você estar ouvindo com a sua família. Todos os dias pela manhã nós enviamos, então guarde e no momento oportuno do dia, esteja ouvindo com a sua família, esteja participando com a sua família deste momento de enriquecimento, de crescimento espiritual para a vida de vocês. Mas o importante é que você não deixe de fazer, você não deixe de estar prezando por isso. A Sabrina, ela tem uma frase que eu gosto bastante com respeito a isso, que é a seguinte: é melhor secar do que pingar. É melhor você começar, ainda que de forma breve, ainda meio desajeitado no início, a fazer o culto doméstico do que não fazer nunca. É importante que você comece. Por mais que seja da maneira mais simples possível, o importante é você fazer. Por mais que você ainda não tenha muita prática e os membros da família ainda não estejam tão familiarizados, o importante é que você comece a fazer e vá desenvolvendo, vá aperfeiçoando para que vocês estejam na presença do Senhor. É melhor pingar do que secar. Se secar, você está muito longe do ideal. Pingando, você chega realmente no local ou no ponto no qual você deve estar para agradar ao Senhor. Por isso, conhecimento bíblico nós adquirimos através do culto doméstico também. Segunda vantagem ou benefício que nós aprendemos é o crescimento espiritual. O apóstolo Pedro, ele vai falar em 2 Pedro 3,18 a respeito da importância do crescimento espiritual. E nós aprendemos isso também de uma forma mais prática quando nós observamos o todo da Escritura. O desejo de Deus é que nós cresçamos e a nossa família cresça conosco. Por isso é importante que nós entendamos que o desenvolvimento espiritual dentro da família, ele é muito importante e o culto doméstico serve para isso. Pare para analisar. Você, enquanto pai, você, enquanto mãe, tem que dar o exemplo aos seus filhos. E é no culto doméstico que você pode mostrar a eles a sua fé, demonstrar a eles as suas concepções, a forma como você crê na palavra de Deus e as suas impressões sobre o mundo e o relacionamento disso com a palavra de Deus. É através disso que você mostra que o relacionamento com Deus é prazeroso, é algo benéfico para a sua vida. Por isso,
observe que os principais beneficiados com isso, além de você e o seu cônjuge, são também os seus filhos, que não têm a mesma maturidade, não têm a mesma maturidade na fé que vocês. É o momento de vocês ensinarem eles a estarem se desenvolvendo, a estarem crescendo e amadurecendo para a glória do Senhor. Por isso, o culto doméstico é uma oportunidade muito boa para nós estarmos nos desenvolvendo espiritualmente. É uma oportunidade muito boa para nós permitirmos que aqueles que estão dentro da nossa casa participem conosco da fé, do amor e da devoção ao nosso Deus. Terceira orientação que nós temos aqui como benefício para as nossas vidas é a união familiar. O culto da família, ele precisa ter um aspecto que seja agradável às pessoas que estejam participando. Não que você vai moldar o culto só para agradar vocês, no sentido de tirar as partes que importam, o centro do culto ser adorar a Deus. Mas significa que vocês podem usar uma linguagem mais acessível para as pessoas que estão participando, vocês podem usar cânticos que vocês gostam, textos que sejam mais conhecidos de vocês, ou seja, vocês têm que usar os métodos que facilitem vocês terem prazer em estar participando disso. Observe que o culto doméstico não precisa ser algo muito extenso, mas não deve ser algo feito de qualquer jeito. Você tem que dar o seu melhor. Se o seu melhor te capacita a fazer de forma simples, glória a Deus. Mas se você pode fazer de uma forma mais profunda e você faz de forma relaxada, você está errando diante do Senhor. Preze pela qualidade, porque você não está fazendo só para você. Em primeiro lugar, você está fazendo para Deus. Em segundo lugar, você está fazendo para as pessoas da sua família que estarão participando com você. Por isso, preze pela qualidade. Preze realmente por estar vivendo o culto doméstico como algo prioritário para vocês. Encontre um horário do dia que seja melhor para vocês. Se for pela manhã, quando todos estiverem juntos, ótimo. Se for na parte da noite, ótimo. O certo é que tem que ser num horário que seja bom para todos vocês, no momento no qual vocês não estejam cansados mentalmente para não atrapalhar o rendimento e o entendimento de vocês, e tem que ser um momento para que seja agradável a vocês. Da mesma forma que você que gosta de assistir uma série, trabalha o dia inteiro e fica contando os minutos para chegar em casa e assistir a série, o culto doméstico tem que ser tão bem feito, tão bem dirigido, que faça com que você conte os minutos para poder chegar em casa e estar contando como foi o seu dia, orando e agradecendo a Deus pelo cuidado, pela orientação sobre a vida de vocês. Tenha leitura bíblica, tenha cânticos, tenha brincadeiras, tenha jogos bíblicos para vocês estarem aprendendo, como caça-palavras, como completar as palavras, por aí vai. Jogos bíblicos, jogo da memória, enfim, jogos que facilitem vocês ou estimulem vocês a estarem prezando ainda mais por este momento, que não é apenas de culto, mas é um culto em família. É um culto importante como todos os outros, mas é um culto somente das pessoas que vivem na sua casa. Isso torna um culto ainda mais especial. Por isso, é um momento de união familiar por um motivo muito importante, ou um objetivo muito importante, que é a glória do Senhor em família. Quarta orientação, ou quarto benefício que nós percebemos aqui, é a evangelização. O culto em família é um momento muito oportuno para nós estarmos evangelizando, porque é um momento que nós, que já somos mais maduros na fé, compartilhamos para as pessoas da nossa casa a nossa fé, a nossa compreensão, a orientação que nós temos da parte do Senhor. Se você já é mais maduro na fé e há na sua casa pessoas que não servem ao Senhor ainda, não force ele a participar do culto se ele não quiser, mas aos poucos vai convidando. E se ele resolver participar, use como um momento de pregar o Evangelho, pregar o amor do Senhor, o perdão em Cristo Jesus, para que a pessoa conheça a respeito de quem é Jesus e da obra salvífica que Cristo realizou por nós, a obra redentora de Cristo por nossas vidas. O lar como extensão da igreja é um local muito adequado para nós estarmos pregando para os nossos familiares. Se na sua casa vocês têm algum tipo de auxiliar, algum tipo de servente, é o momento de você convidar para que essa pessoa participe e, aprendendo com vocês da palavra do Senhor, aprenda a colocar em prática na casa deles também. Veja como a sua família está influenciando outra família. Se você estiver recebendo alguns amigos, convide-os para participar com vocês. Se os seus filhos estiverem recebendo amiguinhos em sua casa no horário do culto, convide para estar participando com vocês. É um momento muito adequado para pregar o Evangelho a todas as pessoas que estiverem ao seu alcance. Não desperdice ou não negligencie essa oportunidade tão boa que Deus tem dado a você, que é o culto doméstico, que é o culto em família. Por isso,
use essa ferramenta como um meio de você glorificar e adorar o Senhor. O culto doméstico é uma ferramenta muito importante na evangelização. A quinta orientação, ou o quinto benefício que nós temos é o compartilhamento de problemas. O culto doméstico ele serve para você admitir para os seus filhos, admitir para o seu cônjuge que você não é perfeito e pedir perdão a eles, pedir perdão a Deus pelas suas falhas. E é um momento muito adequado deles fazerem o mesmo. Por isso, use esse tempo com sabedoria. Não tente se fazer de super crente, não tente se fazer como um santarrão, uma pessoa muito santa. Use esse tempo como um meio de você estar demonstrando que você não é perfeito, que você deseja melhorar e que o arrependimento é verdadeiro na sua vida. Estimule os seus filhos e o seu cônjuge a serem fiéis a Deus, até na demonstração da fraqueza, que é tão importante para nós estarmos crescendo e estarmos nos aperfeiçoando no Senhor. Por isso, as dificuldades que nós passamos servem para nós estarmos compartilhando com as nossas famílias e estarmos juntos orando. Abra o seu coração para a sua família. Fale quais têm sido as suas lutas, as suas dificuldades. E esteja pronto para ouvir o que eles têm a falar a você a respeito de quais têm sido as suas dificuldades, as suas lutas. Ouça a respeito de como foi o dia de cada um dos integrantes da sua família. Veja como essa atenção que você dá a eles capacitará cada um deles a sentir confiança e conforto para estarem falando cada vez mais a respeito de como eles se sentem e a respeito de como realmente têm sido as dificuldades em suas vidas. É colocar os nossos problemas, enquanto família, aos pés do Senhor. Não negligencie e não desperdice esse tempo. É um compartilhamento de problemas e dificuldades. É um momento de nos juntarmos, enquanto família, para estarmos adorando, louvando a Deus e confiando que o controle absoluto dele sobre todas as coisas envolve também nos ajudar a resolver os nossos problemas. A sexta e última orientação, ou benefício que nós percebemos no nosso texto, é a celebração das vitórias. Da mesma forma que nós colocamos as nossas dificuldades, os nossos problemas para a nossa família, é importantíssimo que nós também compartilhemos com eles as nossas vitórias, os locais nas nossas vidas que Deus tem nos ajudado, tem nos permitido crescer e nos desenvolver. É o momento no qual nós mostramos que não é orar por orar, é orar e esperar que a vontade de Deus será feita. Por isso, se você compartilhou um problema com a sua família e obteve uma resposta, e uma resposta que redundou em um meio de você ser abençoado por Deus, não deixe de compartilhar, não deixe de colocar diante deles, para que eles sejam estimulados a estarem fazendo cada vez mais esse compartilhamento de informações, esse compartilhamento das dificuldades que eles têm passado, crendo que Deus está no controle, Deus está ouvindo e Deus abençoará para que a vontade dele seja feita em nossas vidas. Portanto, não deixe de entender como um meio de a sua família ser abençoada. Não deixe de estar parando para refletir como a sua família será enriquecida, abençoada através do culto doméstico, através desse culto em família. É um meio de nós agradecermos juntos a Deus pela nossa família e pelos seus cuidados sobre nós. Portanto, valorize a sua família, valorize-a fazendo o culto doméstico, realizando o culto doméstico com a sua família. É um meio de você levar a palavra para o coração dos seus entes queridos, é um meio de você demonstrar que Deus é tão importante para você e você ama tanto a Ele que você faz questão de compartilhar, de mostrar a eles o Deus ao qual você serve. Ame a sua família, ame ao Senhor, leve a palavra de Deus para o seu lar. Não deixe de compartilhar a palavra de Deus às pessoas que você ama. Portanto, meus queridos, nós aprendemos nessa oportunidade a respeito de como o culto doméstico ele tem fundamento na palavra de Deus e de como ele é importantíssimo para as nossas vidas. Por isso, eu espero que você tenha compreendido. Se necessário, volte o vídeo, se necessário, assista mais algumas vezes, para que você entenda como desenvolver o culto doméstico na sua casa. A estrutura básica, se você quiser, para desenvolver, é um texto bíblico, um cântico, uma oração e uma meditação nas Sagradas Escrituras e uma conversa amistosa sobre a vida de vocês e as dificuldades. Basicamente isso. Não é algo demorado, por 10, 15 minutos vocês conseguem realizar na casa de vocês, com toda certeza. Se vocês tiverem um pouco mais de tempo, com meia hora vocês conseguem fazer um culto doméstico de qualidade. Portanto, use o tempo que Deus tem dado a vocês para viverem em família. E que Deus abençoe ricamente você e a sua família, e que o culto doméstico esteja instalado na sua casa e que vocês sejam abençoados e enriquecidos pela ministração da palavra e pelo compartilhar das bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. Que Deus abençoe ricamente sua vida.
hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, agradecidos por estes momentos que nós passamos na sua presença, e a nossa oração nesse instante é clamando que o Senhor esteja falando aos nossos corações e capacitando-nos a colocar em prática a realização do culto doméstico, ó Pai. Que nós encaremos o culto doméstico como uma bênção para nós, encaremos, ó Pai, como uma oportunidade de nós servirmos ao Senhor com as pessoas que nós amamos e moram conosco. Santo Deus, nos capacite a enxergarmos o culto doméstico não como um peso, mas como uma oportunidade de juntos celebrarmos ao Senhor pelos seus cuidados sobre nós. Continue abençoando as nossas famílias, continue, ó Pai, abençoando e fortalecendo todas as famílias que têm acesso a esses vídeos. Que possamos a cada dia nos adequar à sua vontade, nos adequar, ó Pai, às suas instruções. Nos abençoe, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe ricamente você e sua família e coloque em prática o culto doméstico na sua casa a partir dessa semana. Faça esse desafio consigo mesmo e veja como a sua semana e a sua família serão bem melhores e bem mais abençoadas pelo Senhor. Um forte abraço e fique com Deus.